O amor não deveria parecer um teste, mas às vezes você acorda um dia e percebe que tudo que acreditava sobre o seu casamento era uma mentira. Foi exatamente assim que me senti esta noite. Ela me olhou nos olhos e disse as palavras que mudariam nossas vidas para sempre. Acho que deveríamos abrir nosso relacionamento. Não foi uma briga. Não foi uma grande traição. Foi apenas um único momento no tempo, uma única frase que transformou nosso casamento em algo que eu não reconhecia mais. E o pior, ela disse isso com tanta naturalidade, como se estivesse sugerindo experimentar um novo restaurante ou reorganizar os móveis. Mas, para mim, parecia que ela havia enfiado uma faca no meu peito e estava esperando para ver como eu reagiria. Olhando para trás agora, consigo ver as rachaduras. Não eram grandes, não do tipo que faz você pensar que sua esposa está prestes a sugerir trazer outros homens para o casamento. Apenas pequenas mudanças quase imperceptíveis. Pelo menos foi assim que começou. Porque se você tivesse me perguntado há 6 meses, eu teria dito que nosso casamento era sólido. Não perfeito, nenhum casamento é, mas eu nunca duvidei de que nos amávamos. Tínhamos uma rotina, um ritmo confortável e previsível. Ainda ríamos, não tanto quanto antes, mas o suficiente para eu não sentir que estávamos desmoronando. Ainda tínhamos intimidade, embora não com a mesma frequência de antes, mas achei que isso era apenas parte de estar junto há tanto tempo. Se algo precisava mudar, eu pensava que bastava passarmos mais tempo juntos, tirar férias, sairmos mais, nos esforçarmos um pouco. Porque é assim que se conserta um casamento, certo? Trabalhando juntos. Mas, claramente, ela não via dessa forma. Ela não queria trabalhar em nós. Ela queria outra coisa. Estávamos sentados no sofá. Eu assistia a TV enquanto ela rolava a tela do celular, participando da conversa pela metade. Mas algo parecia diferente. Então, do nada, ela colocou o celular de lado e disse: "Posso te perguntar uma coisa?" Pausei a TV, esperando algo normal. Mas então ela disse: "Acho que deveríamos abrir o relacionamento." No início, achei que fosse uma piada. Na verdade, ri. "Ah, tá bom." Mas ela não riu. Apenas me olhou, esperando que eu processasse o que ela tinha acabado de dizer. E foi aí que senti aquilo, uma sensação lenta e crescente de algo se quebrando dentro de mim. Me inclinei para a frente. "O que você quer dizer?" Ela suspirou, como se tivesse ensaiado esse momento na cabeça por semanas. "Eu só sinto que estamos presos em uma rotina. Eu te amo, mas não acho que a monogamia seja natural. Acho que deveríamos estar abertos a explorar." Explorar o quê? Eu queria perguntar, mas tive medo da resposta. Meu primeiro pensamento não foi empolgação, nem sequer curiosidade. Foi medo. Porque quando sua esposa sugere abrir o relacionamento, a primeira coisa que vem à sua mente é: ela já está com alguém? Então, fui direto ao ponto. "Tem outra pessoa?" Seus olhos se arregalaram. "Não é isso." Mas o jeito como ela disse não foi defensivo. Foi cuidadoso demais, ensaiado demais, como se já esperasse essa pergunta. E isso me disse tudo o que eu precisava saber. Talvez ela ainda não estivesse dormindo com ninguém, mas já tinha alguém em mente. Alguém em quem já havia pensado o suficiente para trazer essa conversa até mim. E isso já era o suficiente para me embrulhar o estômago. Eu não fiquei com raiva. Não gritei. Apenas fiquei ali, encarando a mulher que eu achava que conhecia, tentando entender como chegamos a esse ponto. "Achei que fossemos felizes", finalmente disse. Ela segurou minha mão. "E somos. Por isso quero que sejamos abertos sobre o que precisamos." "O que você precisa?" Corrigi. "Porque sejamos honestos, isso não era sobre nós. Era sobre ela. Sua empolgação. Sua curiosidade. Sua vontade de saber se estava perdendo algo. E o pior, ela realmente achava que eu ficaria bem com isso. Como se fosse uma conversa casual e eu simplesmente dissesse: "Claro, vá dormir com outros homens, não tem problema." Como se eu fosse apenas um namorado qualquer e não o marido dela. Eu deveria ter dito não. Deveria ter me levantado, saído e nunca olhado para trás. Mas eu não fiz isso. Porque, naquele momento, eu não estava pensando com clareza. Estava pensando nela. Enquanto eu a amava. Enquanto já havia investido nesse casamento. Eu não queria perdê-la.
Eu não queria ser o cara que não conseguia manter sua esposa interessada. E, lá no fundo, um outro pensamento começou a surgir, um pensamento que eu não queria admitir. Se ela vai fazer isso de qualquer jeito, não seria melhor se eu concordasse? Porque a verdade é que a maioria dos homens que aceitam um relacionamento aberto não dizem sim porque querem. Eles dizem sim porque têm medo de perder a esposa se disserem não. E foi exatamente onde eu estava. Então, olhei para ela. Olhei para a mulher que deveria me amar mais do que qualquer outra pessoa no mundo. E, com cada parte do meu ser gritando para eu não fazer isso, eu assenti. Ok. E, a partir daquele momento, nosso casamento nunca mais foi o mesmo. O sim deveria ter me feito sentir no controle, como se eu estivesse escolhendo isso, como se fosse um participante ativo no que estava prestes a acontecer. Mas, no fundo, eu sabia a verdade. Eu não estava concordando porque queria. Eu estava concordando porque tinha medo de perdê-la. Porque se ela já estava considerando ficar com outros homens, o que a impediria de simplesmente fazer isso pelas minhas costas? E esse medo, mais do que qualquer outra coisa, foi que me fez dizer as palavras que mudariam tudo. Ok. Mas no exato segundo em que falei, soube que tinha acabado de cometer o maior erro da minha vida. Por um momento, ela apenas me encarou, como se não esperasse que eu realmente aceitasse. Talvez ela achasse que eu ficaria com raiva. Talvez achasse que eu lutaria por nós, que diria que ela era louca por sequer sugerir isso. Mas eu não fiz nada disso. Apenas fiquei sentado ali, forçando minha expressão a permanecer neutra, mesmo sentindo que meu mundo inteiro havia acabado de mudar. Depois de alguns segundos de silêncio, ela soltou o ar, quase como se estivesse aliviada. Fico feliz que você esteja aberto a isso, disse, apertando minha mão. Acho que isso pode ser muito bom para nós. Bom para nós. Essa frase ficou ecoando na minha cabeça, repetindo-se como uma piada cruel. Porque se algo realmente fosse bom para um casamento, não exigiria que uma das pessoas engolisse sua dor apenas para fazer a outra feliz. Eu deveria ter confrontado ela naquele momento. Eu deveria ter perguntado, então por que estou me sentindo tão mal agora? Mas, em vez disso, apenas assenti. Porque, depois que você concorda com algo assim, não pode simplesmente voltar atrás. Ficamos ali sentados, estabelecendo regras, como se elas de alguma forma tornassem tudo isso menos insano. Como se limites pudessem nos proteger do dano inevitável. Como se um incêndio pudesse ser controlado se você apenas acendesse no lugar certo. Nada de dormir com amigos em comum. Sempre ser honesto sobre com quem estamos saindo. Se algum de nós se sentir desconfortável, paramos imediatamente. Essa última regra era para ser nossa rede de segurança, o que fazia tudo isso parecer menos perigoso. Mas agora, olhando para trás, vejo como ela era insignificante. Porque, uma vez que você deixa outra pessoa entrar no seu casamento, nunca pode desfazer isso. Mesmo que pare. Mesmo que mude de ideia. Mesmo que se arrependa de cada segundo. Já será tarde demais. E eu estava prestes a aprender isso da pior maneira possível. Naquela noite, depois que ela adormeceu, fiquei deitado no escuro, encarando o teto, tentando me convencer de que havia feito a coisa certa. É assim que os relacionamentos devem ser, certo? Você deveria confiar no seu parceiro o suficiente para dar a ele o que deseja. Talvez isso realmente nos ajudasse. Mas, por mais que tentasse, eu não conseguia afastar a sensação de que tinha acabado de dar a ela permissão para nos destruir. Porque é o seguinte: uma mulher que realmente ama você não pede isso. Ela não quer compartilhar você. Ela não olha para o próprio marido e pensa, será que existe algo melhor lá fora? E foi aí que me atingiu. Ela não estava apenas pedindo liberdade. Ela estava pedindo opções. E eu acabei de dizer a ela que poderia ir encontrá-las. A partir do momento em que concordamos, algo mudou entre nós. Antes, eu sempre fui aquele que se sentia seguro no nosso casamento. Agora, eu estava esperando. Esperando ela me contar com quem sairia primeiro. Esperando ela sentir o gosto de outra pessoa pela primeira vez. Esperando o momento em que ela perceberia se era isso que realmente queria. Eu queria acreditar que, uma vez que tivesse a liberdade que tanto desejava, ela veria como isso era vazio. Que voltaria para mim e diria que não precisava disso, afinal. Mas o que me assustava ainda mais era outra possibilidade.
E se ela fizesse isso? E amasse? E se percebesse que essa era sua verdadeira essência o tempo todo? Uma mulher que nunca foi feita para pertencer a apenas um homem. Uma mulher que nunca mais conseguiria me ver da mesma forma. Só esse pensamento já era o suficiente para me destruir. Mas agora, já era tarde demais para voltar atrás. Ela mudou. Começou a brilhar daquele jeito que as pessoas brilham quando tem algo emocionante pela frente. Estava sempre no celular, digitando, sorrindo, perdida em um mundo que não me incluía mais. E quando finalmente me contou que tinha um encontro marcado, foi como se eu tivesse levado um soco no estômago. Mas eu sorri. Fingi estar bem. Assenti, entrei no jogo, atuei como se tudo isso fosse perfeitamente normal. Porque eu sabia que, se demonstrasse qualquer sinal de fraqueza, ela diria: foi isso que combinamos. Não desista agora. E eu seria o responsável por estragar tudo. Nunca vou esquecer a primeira noite em que ela saiu com outro homem. Ela se arrumou mais do que há muito tempo não fazia. Perfume, maquiagem, aquele olhar nos olhos que costumava ter quando se preparava para mim. E então, me deu um beijo na bochecha, como se eu fosse apenas um amigo, e disse: te vejo mais tarde. E saiu pela porta. E eu simplesmente fiquei ali, sozinho, na casa que construímos juntos. Num casamento que agora pertencia a outra pessoa também. E, pela primeira vez na vida, percebi que nunca tinha me sentido tão pequeno. Sentei-me no sofá, olhando para o celular, me perguntando se ela sequer pensaria em mim naquela noite. Se, em algum momento, hesitaria antes de seguir em frente. Mas eu já sabia a resposta. Ela já tinha partido. E, naquele momento, parei de vê-la como minha esposa. Ela queria liberdade. Agora, ela poderia tê-la. Mas o que ela não sabia, o que nunca esperou, era que eu estava prestes a buscar a minha também. E, uma vez que eu fizesse isso, não haveria mais volta. Muita gente acha que o arrependimento vem imediatamente, como um tapa na cara no momento em que você faz a escolha errada. Mas o arrependimento é mais lento que isso. Ele rasteja. Ele espera. Ele deixa você acreditar, por um tempo, que tomou a decisão certa. E então, começa a te consumir por dentro. E foi exatamente isso que aconteceu com ela. Quando saiu naquela noite, pronta para estar com outro homem pela primeira vez, vi nos olhos dela. Ela achava que isso seria emocionante. Ela achava que isso a faria se sentir viva de novo. Ela achava que era exatamente o que precisava. Mas a questão sobre cruzar uma linha como essa é que, uma vez cruzada, não há como voltar atrás. E quando o arrependimento finalmente chegou, não foi apenas doloroso. Foi tarde demais. No momento em que ela saiu, algo dentro de mim mudou. Passei dias tentando me convencer de que isso estava bem. De que essa também era minha escolha. De que, se ela podia ficar com outra pessoa, eu também podia. Mas ao ficar ali, naquela casa vazia, vendo-a sair arrumada para outro homem, me dei conta. Isso não era apenas um erro. Era o fim de nós. Porque não importava o que acontecesse depois. Não importava o quanto tentássemos consertar as coisas. Nosso casamento tinha cruzado um limite do qual jamais poderíamos voltar. Ela voltou tarde. Mais tarde do que eu esperava. Ainda estava acordado quando entrou, fingindo que não estava esperando por ela. Ela parecia diferente. Não feliz. Não empolgada. Apenas estranha. Sentou-se no sofá, tirou os sapatos, passou a mão pelos cabelos. Eu queria perguntar: se divertiu? Valeu a pena? Você se sente melhor agora? Mas não disse nada. Apenas esperei. Então, ela me olhou e disse algo que eu não esperava. Foi estranho. Levantei uma sobrancelha. Estranho? Ela suspirou, recostando-se no sofá. Não sei. Não foi como eu imaginava. Tive vontade de rir. É claro que não foi. Porque a fantasia de algo é sempre melhor do que a realidade. Ela passou meses idealizando isso. Romantizando. Acreditando que abrir nosso relacionamento a faria se sentir livre. Mas agora, ela parecia mais perdida do que nunca. E foi nesse instante que percebi. Ela finalmente entendeu o erro que cometeu. As semanas seguintes foram diferentes. Ela não saiu tanto quanto eu esperava.
Não parecia tão empolgada em continuar explorando do jeito que imaginava. Mas eu fiquei em silêncio o tempo todo, observando, vendo ela lentamente perceber que isso não era o que queria, que ela tinha quebrado algo dentro de si mesma. E então, chegou a noite em que ela me viu com outra pessoa. E, de repente, ela não tinha mais tanta certeza sobre isso. Eu estava me segurando, esperando, não porque eu não conseguia fazer isso, mas porque queria ver primeiro o que ela faria. E quando finalmente fiz, quando finalmente saí e me permiti estar com outra mulher, ela não estava pronta para isso. Naquela noite, ela estava sentada no sofá, me observando me arrumar, assim como eu tinha feito com ela antes. Eu podia sentir os olhos dela sobre mim, a tensão no ar. E, pela primeira vez, ela me fez uma pergunta que nunca havia feito antes. Quem é ela? Sorri. Por que isso importa? Ela abriu a boca e fechou logo em seguida. E, nesse instante, vi algo se quebrar dentro dela. Porque, pela primeira vez, ela não estava no controle. Pela primeira vez, ela sentiu o que eu senti. A realidade de saber que a pessoa que você ama está prestes a estar com alguém que não é você. E não parecia tão emocionante assim, não é? Naquela noite, quando voltei para casa, vi no rosto dela. Ela estava esperando eu dizer que ela estava voltando. Eu percebi, eu não queria mais isso. Ela esperava que nada tivesse mudado. Esperava que eu a tranquilizasse. Esperava que eu dissesse que ela ainda era a única que importava. Mas eu não disse nada. Apenas passei por ela, exatamente como ela havia feito comigo semanas atrás. E foi só então que ela finalmente falou. Isso não está funcionando. Virei-me, inclinando a cabeça. O que você quer dizer? Ela passou a mão pelos cabelos, evitando meus olhos. Eu não gosto disso. Não gosto de pensar em você com outra pessoa. E ali estava. O arrependimento. A realização de que ela havia aberto uma porta que não conseguia mais fechar. Mas, em vez de alívio, tudo o que senti foi indiferença. Algo tinha mudado dentro de mim. O homem que um dia implorou pelo amor dela. O homem que um dia teve medo de perdê-la. Esse homem não existia mais. Eu olhei para ela. De verdade. E percebi algo. Não havia mais da mesma forma. Não sentia mais o mesmo por ela. Ela tinha pedido por isso. E agora? Agora estava tentando desfazer tudo. Mas algumas coisas simplesmente não podem ser desfeitas. Quando finalmente falei, minha voz saiu calma. Sem emoção. Distante. Foi isso que você quis. Ela estremeceu. Eu achei que queria. Encostei-me no batente da porta, cruzando os braços. E então vi algo em seus olhos. Algo muito próximo do medo. Porque agora, pela primeira vez, ela não estava apenas assustada por me perder. Ela estava assustada por perder quem eu costumava ser. Porque o homem que a amava incondicionalmente, ele já tinha ido embora. E foi ela quem o matou. Ela queria voltar atrás. Fingir que nada tinha acontecido. Tentar trazer tudo de volta ao que era antes. Mas a vida não funciona assim. O amor não funciona assim. E olhando para ela, eu soube. Isso não foi apenas um erro. Foi um ponto sem retorno. Não havia mais volta. Não agora. Não nunca. Existe um momento em todo relacionamento quebrado em que uma das pessoas finalmente percebe que perdeu tudo. Para minha esposa, esse momento chegou tarde demais. Quando finalmente se sentou à minha frente, com os olhos cheios de arrependimento e a voz trêmula de emoção. Eu já não era mais o mesmo homem que ela havia casado. Ela havia mudado as regras do nosso casamento. E agora queria voltar ao que era antes. Mas a verdade é que, quando você quebra algo, não pode simplesmente consertá-lo como se nada tivesse acontecido. E ali, parado diante da mulher que amei por tantos anos, uma pergunta ecoou na minha mente. Eu ainda queria esse casamento? Ou ela já o havia matado? Fazia apenas algumas semanas desde que abrimos nosso relacionamento. E, nesse curto tempo, ela tinha passado da euforia ao desespero. No início, tinha tanta certeza de que era isso que queria. Acreditava que isso resolveria algo dentro dela, que devolveria a emoção que ela sentia estar faltando. Mas agora, ela parecia perdida. Agora,
Nem conseguia mais me encarar. E quando finalmente falou, sua voz mal passou de um sussurro. Eu quero parar. Inclinei-me para trás, cruzando os braços. Parar o quê? Ela engoliu seco. Isso. O relacionamento aberto. Eu não quero mais fazer isso. Apenas a encarei. Esperando. Porque sabíamos que ainda havia algo que ela precisava dizer. E então, depois de um longo silêncio, ela finalmente admitiu. Eu cometi um erro. Ela tinha feito tudo o que queria. Saiu. Conheceu novas pessoas. Dormiu com outro homem. Experimentou a liberdade que achava que estava faltando. Mas, em vez de fazê-la se sentir viva, isso a deixou vazia. Ela odiava o fato de que não parecia especial. Odiava o fato de que se sentia descartável para os outros homens. Odiava o fato de que não conseguia mais me olhar da mesma forma. Mas, mais do que tudo, ela odiava o fato de que eu tinha parado de me importar. Porque essa era a verdadeira consequência de tudo isso. Não era apenas o fato de que ela saiu do nosso casamento. Era que ela me empurrou para tão longe que eu simplesmente não sentia mais nada por ela. E agora, ela estava desesperada para me puxar de volta. Eu te amo. Ela disse, segurando minha mão. Deixei que ela me tocasse. Mas, pela primeira vez no nosso casamento, eu não retribuí o gesto. Apenas a encarei. Sentindo nada. Eu não acho que percebi o que tinha, até ver como é viver sem você. Ela admitiu, sua voz carregada de súplica. Eu não quero te perder. Eu deveria ter sentido alívio ao ouvir isso. Deveria ter me sentido vitorioso. Como se tivesse ganhado. Como se ela finalmente tivesse entendido. Mas, em vez disso, tudo que senti foi cansaço. Soltei um longo suspiro, balançando a cabeça. Você não só colocou nosso casamento em risco. Meus olhos encontraram os dela. Você o mudou. Ela piscou, confusa. O que isso quer dizer? Inclinei-me para frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Escolhi minhas palavras com cuidado. Quer dizer que, mesmo que a gente pare, mesmo que feche o relacionamento, nós nunca mais seremos os mesmos. Eu vi seu rosto se contorcer de dor ao ouvir isso. Porque, lá no fundo, ela já sabia que era verdade. A coisa sobre perder o amor é que isso nem sempre acontece em um grande momento dramático. Às vezes, acontece devagar, pouco a pouco, dia após dia. E quando você finalmente percebe, não há mais nada para salvar. Foi isso que aconteceu comigo. Passei tanto tempo tentando nos manter juntos. Tentando me convencer de que isso era só uma fase. De que ela voltaria para mim. Mas agora que ela finalmente queria voltar, eu não queria mais. Foi só quando ela começou a implorar para que eu ficasse que eu percebi algo que me abalou até o âmago. Eu não a amava mais. Não da maneira que amava antes. Não da maneira que importava. Não da maneira que me faria querer ficar. Eu ainda me importava, mas não estava mais apaixonado por ela. E nenhum pedido de desculpas poderia trazer esse sentimento de volta. Ela estava esperando que eu dissesse algo. Esperando que eu dissesse que podíamos consertar isso. Que eu a perdoaria. Que poderíamos deixar tudo para trás e fingir que nunca aconteceu. Mas eu não podia fazer isso. Eu a encarei. De verdade. E fiz a única pergunta que realmente importava. Se tivesse sido eu a pedir isso primeiro, você teria aceitado? O rosto dela desabou. Porque ela já sabia a resposta. E eu também. Se eu tivesse sugerido abrir o casamento primeiro, ela teria ficado devastada. Ela teria chorado. Me acusado de não amá-la mais. Disse que eu estava destruindo nosso relacionamento. Mas, como a ideia tinha sido dela, ela esperava que eu simplesmente aceitasse. Porque achava que eu sempre estaria ali, esperando. Ela estava errada. Levantei-me. Acho que já chega. Ela pulou da cadeira e segurou meu braço. Espera, por favor, não diz isso. A gente pode consertar isso. Apenas a encarei. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque não havia como consertar isso. Ela me viu com outra pessoa. Eu a vi com outro homem. Cruzamos uma linha que nenhum casamento deveria cruzar. E agora? Agora éramos apenas duas pessoas em meio aos escombros, fingindo que ainda havia algo para salvar.
Fui para o quarto e comecei a arrumar minhas coisas. Ela me seguiu, sua voz carregada de desespero. Por favor, não faz isso. A gente pode voltar a ser como antes. Soltei uma risada amarga. Não. Você mesma garantiu que isso nunca mais fosse possível. Ela ficou ali, imóvel, assistindo enquanto eu colocava os últimos pedaços da minha vida com ela dentro de uma mala. E quando passei por ela, eu vi em seus olhos. Ela finalmente entendeu. Ela achou que poderia ter tudo. Que poderia brincar com o nosso casamento. Me deixar de lado e depois me puxar de volta quando tivesse acabado. Mas agora ela sabia que me perdeu. E dessa vez, eu não voltaria. Me mudei naquela mesma noite. Não olhei para trás. Ela mandou mensagens. Ligou. Implorou. Mas minha decisão já tinha sido tomada. Ela queria liberdade. Agora ela tinha. Mas teria que viver com as consequências. Porque uma vez que você abre um casamento, você não pode simplesmente fechá-lo de novo. E o pior de tudo, ela aprendeu essa lição tarde demais. Há algo sobre ver alguém perceber que te perdeu para sempre, que muda você. Por muito tempo, achei que a parte mais difícil seria ir embora. Deixar para trás anos de amor, confiança e memórias. Mas a verdade, a parte mais difícil não foi sair. Foi assistir ela perceber que eu não voltaria. Ver sua negação virar arrependimento. Seu arrependimento virar desespero. E seu desespero se transformar na dolorosa aceitação de que o homem que um dia amou mais do que tudo não existia mais. E quando ela finalmente percebeu isso, já era tarde demais. No começo, ela não acreditava. Achava que eu só estava com raiva. Que eu precisava de um tempo para esfriar a cabeça. Que eventualmente perceberia que ainda a amava. Que poderíamos consertar tudo. Então, ela continuou tentando. Mandava mensagens todos os dias. Ligava sem parar. Até apareceu no meu novo apartamento. Procurando uma conversa que eu me recusei a ter. Podemos conversar? Eu sinto sua falta. Eu sei que estraguei tudo. Só me diz o que eu preciso fazer para consertar isso. Mas esse era o problema. Ela estava procurando uma solução que não existia. Porque algumas falhas não podem ser consertadas. Levou cerca de um mês para a realidade finalmente afundar nela. Foi quando eu parei de responder completamente. Sem respostas. Sem reações. Sem nem mesmo raiva. Apenas silêncio. E foi aí que ela realmente começou a desmoronar. Parou de postar fotos felizes nas redes sociais. Começou a mandar mensagens para nossos amigos em comum, perguntando sobre mim. Até admitiu para um deles. Acho que cometi o pior erro da minha vida. Mas a coisa engraçada sobre perceber seu erro tarde demais? Isso não muda absolutamente nada. Ela passou meses achando que queria liberdade. Agora, finalmente tinha essa liberdade. Mas a única coisa que ela não tinha mais era mim. Eu não estava sentado, chorando por ela. Eu não estava lamentando o fim do nosso casamento. Eu não estava esperando que ela acordasse e pedisse desculpas. Eu estava seguindo em frente. Voltei para a academia. Foquei na minha carreira. Nos meus objetivos. No meu futuro. Em coisas que não giravam em torno de alguém que não me valorizava. Me reconectei com velhos amigos. Pessoas das quais eu tinha me afastado sem perceber enquanto estava ocupado tentando manter meu casamento vivo. Comecei a sair com outras pessoas. Não para substituí-la, mas para me lembrar de que o amor não deveria parecer uma batalha. E quanto mais eu seguia em frente, menos pensava nela. Até que um dia, acordei e percebi que ela não importava mais. Aconteceu cerca de 6 meses depois que fui embora. Uma mensagem de um número que eu não via há muito tempo. Olhei para a tela, divertido. Só queria dizer que sinto muito. Queria nunca ter pedido nada disso. Arruinei tudo e não sei como viver com isso. E, pela primeira vez, em vez de sentir dor, raiva ou nostalgia, eu não senti nada. Não respondi. Não pensei sobre isso. Apenas apaguei a mensagem e segui com a minha vida. Porque agora ela era apenas um capítulo do meu passado. E eu já estava vivendo uma história muito melhor. Ela tentou mais uma vez.
Um ano depois, eu a vi em uma festa. Não foi planejado. Não foi intencional. Foi apenas o destino nos colocando no mesmo lugar. Ela me viu do outro lado da sala. O olhar uma mistura de arrependimento e esperança. Ela pensou que talvez, só talvez, pudéssemos conversar. Que depois de tanto tempo, ainda houvesse uma chance. Então, ela respirou fundo, se aproximou e disse: Eu apenas assenti, dei um sorriso educado, e passei direto por ela. Não por raiva, não para machucá-la, mas porque ela era uma estranha para mim agora. E, pela primeira vez, ela percebeu isso. Percebeu que eu tinha realmente, completamente, seguido em frente. E que nada do que dissesse mudaria isso. Eu não apenas segui em frente. Eu encontrei alguém melhor. Alguém que não me fazia sentir como uma opção. Alguém que nunca me fez duvidar se eu era suficiente. Alguém que não precisou me perder para perceber o meu valor. E quando olhei para essa pessoa, eu não vi uma substituição para o meu passado. Eu vi o meu futuro. Um futuro onde eu nunca mais teria que me perguntar se era prioridade de alguém. Porque com ela, eu já sabia. Algumas pessoas nunca percebem o valor do que têm, até perderem. E quando percebem, já é tarde demais. Ela achou que queria liberdade. Achou que queria opções. Achou que queria explorar. E agora? Agora ela tinha tudo isso. Mas não tinha a mim. E quanto a mim, eu não apenas sobrevivi. Eu prosperei. Porque ir embora não foi só sobre deixá-la para trás. Foi sobre escolher a mim mesmo. E essa foi a melhor decisão que já tomei. E esse é o fim da história de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like e comentar aqui embaixo. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever. Isso me ajuda muito a continuar criando mais histórias para vocês. Obrigada por assistir e até a próxima!